Você conhece esse instante, aquele segundo em que algo acontece fora, e antes de qualquer escolha, algo acontece dentro. Um comentário atravessa o ar, e antes de você pensar, o peito já apertou. Um olhar passa por você e, antes de você decidir, o corpo já enrijeceu. Uma lembrança surge do nada e, antes de você entender, uma onda de irritação, vergonha ou defesa já tomou o lugar. É aí que a pergunta começa a doer. Não como drama, mas como lucidez. Se eu não escolhi sentir isso, então quem está escolhendo? E por que essa parte em mim reage como se estivesse sempre prestes a perder algo? O desconforto não vem apenas da reação. Vem do fato de que ela parece antiga, como se não fosse proporcional ao que ocorreu agora. Como se o presente fosse só o gatilho, e o impacto viesse de muito mais fundo. Você pode até tentar racionalizar, se convencer, se controlar, mas quando a reação é rápida demais, a mente chega depois e só recolhe os pedaços, criando explicações para um incêndio que já começou. E então você percebe outra coisa, ainda mais incômoda. Existe em você uma estrutura que funciona sozinha. E por muito tempo você chamou essa estrutura de eu. No começo não havia esse eu armado, calculando risco e valor o tempo todo. Havia só sensibilidade. Havia um organismo aberto tentando aprender o mundo por contato direto, o que era seguro, o que era perigoso, o que fazia você ser aceito, o que fazia você ser ignorado. E é aí que o primeiro tijolo da identidade se assenta sem pedir permissão, porque a identidade não nasce como verdade. Ela nasce como adaptação. Ela nasce no encontro com o olhar do outro, com o tom do outro, com o silêncio do outro. Você aprende cedo o que recebe afeto e o que recebe rejeição. Aprende cedo o que é bonito e o que é errado. Aprende cedo o que merece lugar e o que deve se esconder. E sem perceber você começa a se medir. Começa a se comparar. Começa a se observar de fora, como se precisasse se construir para merecer existir. A primeira ferida raramente vem com uma frase clara. Ela vem com sensação. A sensação de não ser visto. A sensação de não ser suficiente. A sensação de que você precisa mudar alguma coisa para não perder a conexão. E quando essa sensação aparece cedo demais, ela vira base. Você cresce em cima dela. Você aprende a se mover sobre ela. Você aprende a respirar por cima dela, como quem nunca encosta no chão. Então nasce um reflexo. Uma reação que te protege antes da dor se instalar. Talvez você tenha aprendido a agradar para não ser abandonado. Talvez tenha aprendido a se endurecer para não ser invadido. Talvez tenha aprendido a dominar para não ser dominado. Talvez tenha aprendido a desaparecer para não ser ferido. Cada estratégia parece diferente, mas a raiz é parecida. O medo de sentir de novo aquilo que um dia pareceu insuportável. E é aqui que a confusão acontece. Porque quando um reflexo te acompanha por anos, ele começa a parecer identidade. O mecanismo vira caráter, a defesa vira personalidade, a máscara vira eu. E quanto mais você acredita nisso, mais a vida vira um teste constante. Você passa a viver como se estivesse sempre sendo avaliado, sempre em risco, sempre precisando sustentar uma imagem. Uma parte sua fica vigiando o mundo, esperando sinais, e outra parte fica vigiando você, tentando manter o controle. E nesse estado, até a paz parece suspeita, até o silêncio parece anunciar alguma coisa. Porque o ego, esse conjunto de respostas automáticas, não nasceu para contemplar. Ele nasceu para prever. Ele nasceu para evitar. Ele nasceu para sobreviver. Só que existe um detalhe que muda tudo e que talvez você já tenha sentido, mesmo sem nomear. Se você consegue notar que há uma reação automática, então há em você algo que não é essa reação. Há um ponto de consciência que percebe, um espaço que observa, uma presença que reconhece o movimento sem se confundir totalmente com ele. Esse reconhecimento não é confortável no começo, ele é desconforto consciente, porque ele abre uma fenda na velha certeza. E a velha certeza era simples. Eu sou isso. Mas quando você vê o automatismo acontecendo, essa frase perde força. E você começa a suspeitar, pela primeira vez com seriedade, que o ego não surgiu por escolha, surgiu por necessidade. A mente que se machucou aprende. E ela aprende rápido. Ela associa situações a perigos, tons de voz a ameaças, expressões a rejeições.
Ela se torna especialista em antecipar dor. O ego não acorda um dia e decide ser duro, controlador, agressivo ou frio. Ele se torna isso como quem veste uma armadura depois de apanhar sem entender por quê. O problema é que a armadura vira hábito, o hábito vira estilo de vida, e o estilo de vida vira quem eu sou. Você pode chamar de proteção, pode chamar de instinto, pode chamar de personalidade. Mas por baixo de tudo, há medo. Medo de sentir. Medo de ser visto de verdade e não ser aceito. Medo de ser pequeno. Medo de ser insuficiente. Medo de perder controle. E a mente, para não tocar esse medo, cria saídas que parecem funcionais. A dor não expressa se transforma em tensão. A tensão vira controle. O controle vira rigidez. A rigidez vira ataque ou congelamento. E quando você percebe, está reagindo com força a coisas pequenas como se estivesse defendendo a vida. É difícil admitir isso porque o ego sempre oferece justificativas bonitas. Ele diz que você é exigente. Ele diz que você é forte. Ele diz que você não aceita injustiça. Ele diz que você só está se defendendo. E às vezes você realmente está. Mas a pergunta desconfortável não é se a defesa faz sentido. A pergunta é: a defesa é atual ou é repetição? Você está respondendo ao que está acontecendo agora, ou está respondendo ao que já aconteceu e nunca foi sentido até o fim? A repetição inconsciente é uma prisão delicada. Você acha que está agindo com liberdade, mas está reagindo com memória. Você acha que escolheu se fechar, mas foi o corpo que fechou antes da escolha. Você acha que escolheu se irritar, mas foi o alarme interno que disparou antes do pensamento. Você acha que escolheu julgar, mas foi o medo que interpretou o mundo antes de você olhar com calma. E isso cria um conflito interno silencioso, porque uma parte sua começa a notar, começa a perceber que há um padrão. E perceber um padrão dói, porque ele tira a ilusão de controle e tira a ilusão de inocência. A mente resiste quando é observada. Não de um jeito dramático, mas de um jeito sutil. Ela cria distrações. Ela cria urgências. Ela cria argumentos. Ela tenta te convencer de que não há nada a ver aqui, de que é assim mesmo, de que é o mundo que é difícil, de que as pessoas são ruins, de que você só está se protegendo. E é aqui que o desconforto consciente se intensifica. Porque, quando você começa a olhar, você não está apenas olhando um comportamento. Você está olhando o alicerce da sua identidade. Você está olhando a coisa que te deu sensação de segurança por anos. O ego não quer ser visto como mecanismo, porque ser visto como mecanismo é perder o trono. Ele quer continuar sendo você. Ele quer continuar sendo o narrador. Ele quer continuar decidindo a história. E quando esse narrador começa a ser observado, ele tenta recuperar o comando com mais força. Ele pode aumentar o julgamento, pode aumentar o controle, pode aumentar a ansiedade. Ele pode te empurrar para a culpa. Você não muda porque não quer. Ou te empurrar para a raiva. O mundo é que provoca. Ou te empurrar para a fuga. Não pensa nisso agora. Tudo para evitar o ponto central. A dor original que foi empurrada para baixo. Mas o problema não é o ego existir. O problema é ele dirigir. Porque dirigir significa interpretar tudo com o mesmo filtro antigo. Significa viver como se estivesse sempre se defendendo de uma ameaça que talvez já não exista. Significa tentar controlar o lado de fora para não tocar o lado de dentro. E isso inevitavelmente cria cansaço. Um cansaço que não é só físico. É o cansaço de sustentar uma construção o tempo inteiro. É o cansaço de ser personagem em tempo integral. É o cansaço de nunca descansar no simples fato de existir. E então surge uma possibilidade mínima, quase imperceptível. E se, em vez de lutar contra a reação, você a observasse? Não para se corrigir, não para se melhorar, apenas para ver. E se o primeiro passo não fosse mudar, mas reconhecer? O ego se torna destrutivo quando ele passa a confundir proteção com verdade. Quando ele acredita que a sua lente é a realidade. Ele pega o mundo e traduz tudo para a linguagem do medo. E, nessa linguagem, quase tudo parece ameaça. Um gesto vira afronta. Um silêncio vira rejeição. Uma discordância vira ataque. Uma falha vira prova de inadequação. O ego não enxerga o que está acontecendo. Ele enxerga o que pode dar errado. E quanto mais ele opera, mais ele prova a si mesmo que estava certo em operar. Há um custo invisível nisso.
Não é só o conflito que você cria com os outros. É a perda gradual de presença. Porque estar presente exige confiança no agora. E o ego não confia no agora. Ele vive projetando, avaliando, comparando, tentando controlar. Ele interpreta o mundo como um lugar onde você precisa se defender para existir. E com esse mapa interno, até o amor vira risco. Até a intimidade vira ameaça. Até a simplicidade vira perigosa, porque te deixa sem armadura. Em muitos casos, o ego precisa inventar inimigos para sustentar a identidade. Ele precisa de oposição para se sentir alguém. Ele precisa de alguém errado para se sentir certo. Ele precisa de alguém abaixo para se sentir acima. Ou precisa de alguém acima para manter a narrativa de inferioridade, que também é uma forma de identidade. O ego destrutivo pode se manifestar como arrogância ou como autodepreciação. Ambos são o mesmo movimento. Prender a consciência numa história fixa para não cair no vazio de não saber quem é sem a história. E talvez esse seja o ponto mais desconfortável de todos. O ego não destrói só relações. Ele destrói a sua percepção da realidade. Ele te faz ver o mundo não como ele é, mas como ele precisa ser para justificar a sua defesa. Ele seleciona evidências. Ele ignora nuances. Ele transforma o outro em símbolo. Ele transforma você em personagem. E quando isso acontece, você vive num teatro interno onde cada cena já tem roteiro, mesmo antes de acontecer. A falsa força do ego é sempre uma força tensa. Você sente quando está nela. Há um endurecimento. Há uma pressa. Há uma necessidade de vencer algo, mesmo que não exista uma luta real. E por trás dessa força, há medo organizado. Medo de não ser suficiente. Medo de ser exposto. Medo de sentir vergonha. Medo de perder controle. É um medo sofisticado, vestido de razão, mas ainda assim medo. E quando você começa a enxergar isso, não dá para desver. A lucidez dói, porque ela mostra que muita coisa que você chamou de eu era apenas proteção repetida. Mas a lucidez também abre um espaço, um intervalo entre o estímulo e a reação. Pequeno no começo, quase ridículo. Um meio segundo, um suspiro, uma sensação de que você poderia observar antes de agir. E é nesse intervalo que algo diferente aparece. Não é pensamento, não é explicação. É uma presença silenciosa que percebe. Ela nota o impulso de se defender. Nota a narrativa querendo surgir. Nota o corpo entrando em alerta. E por alguns instantes, ela não entra na história. Ela apenas vê a história sendo escrita. Esse ver é o começo da ruptura interna, porque o ego não consegue observar sem querer controlar. O ego observa para reagir melhor, para vencer melhor, para se proteger melhor. Mas existe uma observação que não quer vencer, uma observação que não quer provar, uma observação que não quer se justificar. E quando essa observação aparece, mesmo que por segundos, você entende algo essencial. Há em você algo que não é o ego. Há um ponto que permanece inteiro enquanto o mecanismo se agita. E é aí que a saída deixa de ser teoria e vira experiência. Não é uma promessa, não é uma ideia bonita. É um acontecimento interno. Perceber o ego sem combatê-lo. Quando você realmente vê o ego, você percebe que ele foi criado por dor não reconhecida, não por maldade. Ele foi uma solução precoce. Uma solução que funcionou o suficiente para você atravessar fases, ambientes, relações. E por isso ele se tornou automático. Ele se tornou rápido. Ele se tornou convincente. Ele se tornou você, pelo menos parecia. Mas o simples fato de você conseguir notar isso mostra que existe um lugar em você que não precisou ser criado. Um lugar que sempre esteve aí, silencioso, atrás das reações. A saída não é eliminar o ego. Quem tenta eliminá-lo geralmente está apenas criando outro ego, mais espiritualizado, mais correto, mais rígido. A saída é reposicionar. É colocar o ego no lugar de ferramenta, não de identidade. É permitir que ele exista sem permitir que ele governe. E isso não acontece por violência interna. Acontece por consciência. Uma consciência que não discute com a reação, não negocia com a narrativa, não alimenta o drama. Ela percebe e permanece. No começo, isso é desconfortável porque o ego se sente ameaçado quando não é obedecido. Ele vai insistir, vai querer retomar o controle, vai produzir argumentos.
vai dizer que observar é passividade, que sentir é fraqueza, que soltar é perigo. E você vai perceber, com uma clareza quase cruel, que muitas das suas certezas eram defesas disfarçadas. Esse é o desconforto consciente amadurecendo. Não é punição, é limpeza. É o momento em que a mente perde o monopólio da sua vida interna. A maturidade psicológica não é se tornar alguém que nunca reage. É perceber a reação e não ser arrastado por ela até o fim. É sentir a onda sem virar a onda. É permitir que a dor exista sem transformá-la imediatamente em controle, ataque, superioridade ou fuga. É sustentar a vulnerabilidade por alguns segundos a mais, sem criar história em cima. E quando você faz isso, algo inesperado acontece. A dor antiga, aquela que estava por baixo, começa a ter espaço para ser sentida de verdade, sem máscara, sem defesa, sem teatro. E o ego, que foi criado para evitar exatamente isso, começa a relaxar, porque finalmente não precisa mais carregar sozinho o peso do que nunca foi visto. Você não se torna perfeito. Você não vira um ser iluminado. Você apenas recupera um espaço interno que estava ocupado por ruído, e nesse espaço a vida volta a ser direta, menos interpretada, menos distorcida. Você começa a perceber que muitas batalhas eram internas, que muitos inimigos eram construções, que muita rigidez era medo pedindo acolhimento, e aos poucos, você se torna capaz de estar com o mundo sem estar em guerra com ele. Talvez a pergunta final não seja: como eu elimino meu ego? Talvez seja outra, mais simples e mais profunda. Será que eu consigo notar agora o exato momento em que ele tenta assumir o comando? Será que eu consigo sentir o impulso surgindo e permanecer um pouco atrás dele, apenas observando? Não para vencer o ego, mas para não ser engolido por ele. Porque a verdadeira liberdade não é ausência de mecanismo, é consciência diante do mecanismo. Então fica um convite silencioso, quase íntimo, hoje ou amanhã, em algum momento comum, quando você perceber uma reação automática nascendo, não corra para explicar, não corra para justificar, não corra para se culpar. Apenas note. Sinta o corpo, sinta a mente e veja, por alguns segundos, o que existe em você antes da reação. Se algo em você foi visto aqui, escreva nos comentários o que você sentiu, não como conclusão, mas como experiência. E se quiser continuar por perto, sem urgência, sem promessa, apenas para manter esse tipo de olhar vivo, você pode se inscrever. A porta fica aberta. E o resto acontece no silêncio que você consegue sustentar. Talvez nada precise ser resolvido agora. Talvez não haja uma resposta para levar consigo depois que esse vídeo termina. Apenas um rastro de percepção. Um leve deslocamento interno. A sensação de que algo em você foi visto sem ser julgado. Se em algum momento você reconheceu um padrão, uma reação, uma defesa antiga, permita que isso permaneça em aberto. Não transforme em explicação. Não feche em conclusão. Observe como isso ecoa no silêncio que vem depois. Se sentir vontade, escreva nos comentários não o que você entendeu, mas o que você sentiu. Às vezes, nomear a experiência já é um ato de presença. E se esse tipo de olhar faz sentido para você, se inscreva para continuar acompanhando. Não como compromisso, não como promessa, apenas como quem permanece atento. Porque o trabalho real não acontece aqui. Ele acontece no instante em que você percebe a reação e escolhe ficar consciente por um segundo a mais.